E a nossa história começa aonde? Alguém talvez pudesse dizer que nós éramos uma startup, mas startup não existia naquele momento. Nós éramos alguém que viu, num momento, a oportunidade de criar um sistema, porque era assim que se chamava, para a internet, para a web, de reserva e emissão de bilhetes da TAM, porque era uma realidade. A TAM tomava uma decisão de não estar mais no GDS. E nós resolvemos construir um sistema. Juliana e eu resolvemos construir esse sistema. Isso lá no Rio de Janeiro, com os nossos modestos recursos, construímos a primeira versão do sistema e começamos a procurar um cliente. E foi 1, 2, 3, 4, nós fizemos várias apresentações, sem êxito, até que um cliente que surge, que foi o Davi Moura, da Interline. Eu não posso deixar de lembrar do Davi, porque nos contratou o produto. Foi o primeiro cliente da UOL. A Interline contratou e nos levou, e nós acabamos, pela necessidade de desenvolver o sistema, acabamos mudando para Brasília. Só que isso foi extremamente positivo, porque a Interline é uma empresa com muitas características. Ela era consolidadora, ela era operadora, ela era agência corporativa, ela fazia lazer e fazia franquia também, e ela fazia franquia. Então, ela tinha uma diversidade de negócios, e ali, diante da realidade, nós começamos a enxergar que havia muito mais para fazer do que um sistema de reserva e emissão de bilhetes. Ficou muito claro que a gente tinha muito mais trabalho para fazer do que simplesmente entregar uma solução de reserva e emissão de bilhetes. E coisas que ainda hoje continuam sendo muito relevantes começaram ali. Por exemplo, integração com o back-office. Os bilhetes eram digitados manualmente. Controle de limite de crédito. Tinha lá as agências, as franqueadas. Vez ou outro, Davi levava um tombo porque a agência não pagava e excedia o limite. Todas essas coisas, erros de emissão, porque tinha que lembrar o Turcode, tinha que lembrar os dados corretos do cartão de crédito, reservas, tudo isso foi demandando ação. E nós não tínhamos preguiça de agir para resolver esses problemas. Então, isso foi criando um sistema. E esse sistema foi se desenvolvendo. E foi até chegar um segundo cliente. Aí eu preciso falar de outra figura extremamente importante para a gente, que foi a Orinter. E aí tem alguém que está aqui também hoje, e olha como a história é interessante, que foi o nosso primeiro cara de TI do outro lado do balcão, que foi o Gabriel, né? E que começa essa história conosco, lá na Orinter, em Blumenau. E nós aprendemos muito, tanto lá na Interline, depois com a Orinter, com o Sérgio, com todo mundo, e fomos aprendendo com cada cliente que foi entrando, mais e mais sobre o nosso negócio, que é a agência de viagens. Nós fizemos na vida a nossa pós-graduação e nos preparamos para saber e atender cada vez melhor as agências de viagens. Por isso eu não tenho a menor dúvida em dizer que nós somos muito bons em agências de viagens, porque nós estamos há 20 anos lidando todos os dias com os desafios, os problemas, as angústias e as necessidades das agências de viagens. Essa é a nossa história. É trabalhar para que as agências de viagens sejam vencedoras.